Vamos ler Efésios 6, porque hoje todo mundo vai sair daqui, ou quem quiser, né? Todos que quiserem, sairão daqui até o final, fortalecidos em força e poder de Deus. Quem recebe, diga amém. Vamos lá, Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Quem quer ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Fala assim, está ligado essa palavra na terra e no céu? Amém? Todos nós temos essa mesma oportunidade. Vai depender de você agora daqui para frente. Vistam-se com... Essa próxima palavra muda tudo. A falta dessa próxima palavra que vem agora é que faz com que muitas pessoas se sintam enfraquecidas. Não encontrem a essência, a dimensão do poder de Deus que podem encontrar. Vistam-se com toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, você vai entender melhor daqui para frente. Toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, diga minha luta, não é contra carne e sangue. Então como é que é a sua luta? Mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Grave bem isso. Essa é a luta em que vivemos. Vamos destrinchar daqui a pouco. Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia... Então, tem dia bom e tem dia? E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Diga amém. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Diga, couraça da justiça. Diga, cinturão da verdade. Que esse se cingir, fala do cinto da verdade, cinturão. 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Diga, calçados do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, diga escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação, diga mentalidade imersa na salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é minha arma de ataque. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E nós dizemos, amém. Eu não pretendo destrinchar e aqui fazer um estudo sobre as partes da armadura de Deus. Não é a intenção, eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzindo aqui em alguns entendimentos para que possamos ficar firmes contra toda a cilada do diabo. Muito obrigado pela lembrança aqui. Quero lembrar que domingo que vem nós não teremos culto de manhã, tá? Por conta da conferência, só à noite, tá? Inclusive vai ser um outro pastor que vai ministrar à noite também, estarei aí também, tá? E de quinta para frente não terá grupo de crescimento, tá? Eu vou dar orientações ali no grupo de mobilizadores de grupo de crescimento. Então, vamos ser fortalecidos, crescer e sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus e entender que a nossa luta é espiritual. Deixa então ali projetado o versículo 12, porque a nossa luta ela é espiritual. E eu percebo
que muitas vezes os cristãos, eles se desconectam, ficam enfraquecidos, perdem força, perdem poder, porque olham as circunstâncias de um ponto de vista natural. Eu quero dizer que nas nossas vidas tudo é espiritual. Eu percebo isso. A nossa maior dificuldade talvez seja estar na segunda-feira, terça, quarta. Quarta, às vezes está no grupo de crescimento, melhora um pouco. Mas nos demais dias, nós enxergarmos as coisas do ponto de vista espiritual. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra as situações. A nossa guerra é no mundo espiritual. Essa é a ótica que devemos agir. Ok? Mais ainda, outro detalhe fundamental é que nós recebemos armas espirituais para prevalecer. Nós percebemos aqui, me acompanha a mídia, por favor. Nós vemos ali no versículo 10, ser fortalecido, diga força, força do poder de Deus. Nós olhamos no versículo 11, para podermos ficar firmes, diga firme, firmeza, resistência. Como diz logo ali na frente, versículo 13, resistir no dia mal, diga resistência, resiliência. Nós vemos mais à frente ali, no próprio versículo 13, vencer tudo, diga vitória. E no final fala permanecer inabalável, diga inabalável. Isso está disponível para mim e para você. Permanecermos fortes, firmes, resistentes, resilientes, inabaláveis. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que isso tudo venha se estabelecer na nossa vida. Então vamos guerreando com armas espirituais. O nosso problema é que na grande parte das vezes nós guerreamos com armas naturais. Nós não nos posicionamos com uma ótica espiritual. A luta em que guerreamos, muitas vezes usamos armas naturais. E mais ainda, temos partes da armadura desconectadas do nosso corpo. Hoje de manhã, eu estava, acho que numa unção de Marvel e UFC. Marquinhos está aqui rindo que estava no culto de manhã. Eu estava na unção do Marvel e do UFC, é ou não é? Meu Deus! Quem já viu ali o filme da Marvel ali, viu o Homem de Ferro, na hora que está ali como Tony Stark e ele tem um pepino acontece, ele vai lá e a armadura vem. Quem já viu? Levanta a mão. Uma boa parte. Se os outros não viram, estão perdendo. Tempo de folga, eu e o meu filho, vira e mexe, a gente vê uns filmes, e aí, às vezes, são os filmes da Marvel. E aí eu vejo, gente, é que eu vejo tudo de forma espiritual. Não tem jeito. Quando eu vejo lá, o Tony Stark fazendo aquilo, e aí vem a armadura e cara, eu fico vendo espiritualmente quando eu oro. Eu me revisto da armadura e vem. Eu vejo desse jeito. A minha mente infantil me conduz assim, e eu falo para vocês, acontece no mundo espiritual. Nós somos fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Nos revestimos da armadura, nós precisamos compreender essas partes da armadura para colocarmos essas partes em prática no dia a dia da nossa vida. E assim nós permanecemos inabaláveis. A palavra de Deus ela é simples. Às vezes a pessoa acha que para nós é mais fácil. Não é que é mais fácil, é que a gente só procura colocar a palavra de Deus em prática. Por isso que a gente vai prevalecendo, vai vencendo as guerras. Por quê? Porque olhar as circunstâncias de forma espiritual, da ótica que Deus nos deu, e guerrear nesse nível espiritual é que faz com que o céu venha para a terra e as circunstâncias comecem a mudar. Muitas delas não mudam porque nós não agimos de forma espiritual. E muitas vezes porque as outras pessoas estão agindo de uma forma que a gente esperava que fosse diferente. E aí, por conta das expectativas frustradas, nós não agimos de forma espiritual. E aí, baixamos a guarda, baixamos as armas. Às vezes é o capacete da salvação que a gente tira porque está cansado. Às vezes é a couraça da justiça e age como alguém que nem conhece a Cristo. Às vezes é o cinturão da verdade, deixa as mentiras entrarem.
Às vezes é o calçado do evangelho que tá nem aí porque eu não estou permanecendo na palavra. Como é que eu vou levar a palavra aonde eu vou? Como é que eu vou ser bom testemunho? Porque a palavra não está encarnada em mim. Como Jesus falou, a gente puxa lá João 15, versículo 7, permaneçam em mim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será feito. Olha só, olha a arma espiritual. A gente precisa aprender a permanecer no Senhor, diga presença. E nas suas palavras, suas remas. As remas vêm depois da Logos, está lá no versículo 2 do capítulo 15. Primeiro nós somos limpos pela palavra. E aí, conforme somos limpos pela palavra, temos que calçar as palavras, a palavra de Deus, permanecer nela. Aí as remas vêm. Aí vem Deus continua falando nas circunstâncias. Isso nos faz permanecer inabaláveis. Isso nos torna fortes. Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, quantas e quantas vezes as coisas são contrárias, a minha alma começa a ficar desanimada, às vezes aflita, às vezes indignada, e aí eu procuro me reconectar. Aí eu vou lá e reconecto a armadura. Aí vem a armadura. Eu preciso vestir o capacete da salvação, olhar com a mentalidade espiritual, a perspectiva do céu, virar aqui o jogo aqui dentro, para poder então, daqui para fora, então trazer o céu que conecta comigo por meio do Espírito Santo que foi enviado por Jesus, e aqui dentro então existe esse fortalecimento em poder que vem de Deus, que nos leva então a usar essas armas de forma mais habilidosa aqui fora, sendo cada vez mais pessoas espirituais. Precisamos compreender cada vez mais essa dinâmica para sermos fortalecidos no Senhor e no seu poder. Um dos aspectos aqui é sermos, como diz ali no versículo 14 do texto base de Efésios 6, enquanto eu vou falando, você vai projetando para o pessoal, visualizando. Nós temos a consciência cada vez mais completa da justificação que recebemos de Jesus, porque nós devemos nos vestir de toda a armadura, e uma das partes dessa armadura é justamente a couraça da justiça. A couraça é a parte da roupa talvez que mais apareça. Isso fala muito da imagem que nós temos de nós mesmos. A forma pela qual você se vê, se enxerga, vai determinar muito a forma pela qual você recebe as informações. Quando as informações vêm, os teus 5 sentidos captam as informações, elas geram sentimentos e pensamentos aqui dentro. E quanto mais você se compreende na identidade que você tem do céu e não da terra, quanto mais você é espírito e menos carne, quanto mais você enxerga as circunstâncias da forma espiritual e não carnal, quanto mais você percebe as pessoas e circunstâncias e entende que a tua luta, ela está no campo espiritual e não contra pessoas, não contra a carne e o sangue, as tuas reações então vão resultar em atitudes mais espirituais e vão fazer você prevalecer. Essa é a confiança que nos leva. Então, para isso, nós precisamos lembrar quem nós somos em Cristo. Nós fomos justificados em Cristo. Tem pessoas que passam por guerras, tem pessoas que erram, tem pessoas que vacilam com outras pessoas e não pedem perdão. Tem pessoas que estão sofrendo alguma ofensa de alguém e por não enxergarem a si mesmas como pessoas do céu, não lembrarem disso, até sabem no lógico, mas a alma está governada pelos sentimentos. E aí o que acontece? Age de forma carnal. Se torna mais fraco. Não é fortalecido. Piora mais ainda as circunstâncias. O caminho de encontrar o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, é pelo caminho da palavra. Para isso precisamos entender que Jesus morreu na cruz por nós, mesmo nós não merecendo. Esse é o olhar de Deus para nós. Em Cristo nós somos justificados. Nós nos sentimos, muitas vezes, na caminhada da vida, temos altos e baixos, sim ou não? Você tem altos e baixos? E a gente sofre quando está no tempo de baixa, é ou não é?
é mais difícil e isso acontece por inúmeras circunstâncias. Mas, mesmo quando nós falhamos para com Deus, isso precisa ser o padrão para nós. Mesmo quando nós falhamos, nós precisamos entender que Jesus morreu na cruz por nós e não foi à toa. Ele já sabia que nós éramos pecadores. Ele sabia que você já é pecador. Mas a graça dele, a misericórdia dele é tão grande, maravilhosa, que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, é automático o perdão dos pecados. A gente muitas vezes acha, eu dei o exemplo de manhã, parece o carregador de celular, né? Nós nos sentimos fracos, estamos lá com a bateria do celular no vermelho. E aí nós vamos buscar a Deus. E muitas coisas desse vermelho são questões nossas. Na verdade, sempre é, tá, gente? Sempre é. Por algumas circunstâncias, nós baixamos alguma parte da armadura. Esse é um segredo, tá, gente? De alguma forma, ainda que tenha outras pessoas que façam coisas e tudo mais e tal, e tem. Se nós nos mantivermos com toda a armadura vestida, nós vamos permanecer inabaláveis. Nós enfraquecemos, essa é a realidade, nua e crua. Nós enfraquecemos porque, de alguma forma, alguma parte da armadura ou está parcialmente ou totalmente fora de nós. Essa é a realidade. Não importa que as outras pessoas venham e fazem as coisas mais ruins que nos afetam. O problema é o que a gente faz com aquilo que nos afeta. Aí que está. Nós já recebemos força, capacitação para lidarmos de uma forma habilidosa e espiritual com aquilo que recebemos, olhar da perspectiva do céu e ter os efeitos do céu também. Já está disponível para você. Você vai sair daqui nessa noite mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se vestir a couraça da justiça tem a ver com a gente lembrar desse amor de Deus. Como é que funciona mais ou menos? Eu fico imaginando, né? Jesus aqui, no caso aqui Paulo, né? Paulo aqui usou e sempre usou muito essa ilustração da era em que ele vivia, que era a era das guerras medievais, escudo, espada. Eu fico imaginando que se Paulo fosse usar a ilustração dos dias de hoje, ele falar, né? Use o capacete da salvação, em vez de falar espada do Espírito, use a metralhadora do Espírito. Ia falar espada e usar a metralhadora, ia trazer as ilustrações que mais têm a ver com a nossa realidade. É assim. Então, nós estamos na era digital, todo mundo tem celular, ou quase todo mundo. Então, quando a nossa bateria espiritual está no vermelho, nós procuramos recarregar através do arrependimento. Aí a gente coloca na tomada. O que acontece no celular? Nós ficamos esperando a bateria sair do vermelho para dar o primeiro suspiro, sim ou não? Ainda mais se está durante o dia, a gente tem um monte de coisa para resolver através do celular. A gente fica, carrega logo, esqueci de botar para carregar. E boto na tomada e espero dar uma boa carga, dar uns 20%, 30%. E quanto mais rápido o carregador, melhor. Tem uns carregadores que carregam mais rápido, não tem? Minha esposa comprou um esses dias, o outro carregador demora mais, o carregador que ela comprou carrega mais rápido. Ô, glória! Sabe como é com Deus? Com Deus não é como o carregador do celular. A gente acha que a gente vai lá, pede perdão para Deus, conecta-se, reconecta de novo, começa a se recarregar em Deus e acha que Deus vai colocando download 10%, 15%, 20%, 50%, até estar cheio. Quem sabe no final da semana eu estou 100%, porque apesar de tudo, eu pequei, eu de alguma forma baixei as armas e eu me reconectei, eu estou me refazendo com Deus e eu estou indo devagarzinho me retomando com Deus, porque Deus vai carregando devagarzinho. Eu quero falar que isso é mentira. Que o carregador de Deus, está difícil aí, né, Julinha? O carregador de Deus, Libras sofre nessa hora quando eu acelero. O carregador de Deus é na hora. Através do arrependimento, você conecta com Deus, e puf, 100% de carregamento. Essa é a justiça de Deus que é diferente da nossa. E é desta forma que nós devemos olhar para as outras pessoas. Perdoar assim, é difícil, mas é o que nós devemos desejar alcançar. Amém? Vestir a couraça da justiça nos leva a viver uma vida com um padrão mais conectado com Deus. Eu quero aqui liberar essa palavra em nome de Jesus, que caia por terra toda culpa, todo peso,
Você tem a oportunidade hoje de quebrar o ciclo de derrota, quebrar o ciclo de desânimo, quebrar o ciclo de desesperança, você ser recarregado em Deus nessa noite. Colocando também o capacete da salvação, enxergando a sua vida. Você não é daqui. Quem está em Jesus, diga eu. Você não é daqui. Você é embaixador de Cristo. Você é cooperador de Deus. 2 Coríntios 5, 18. Coloca para mim. 2 Coríntios 5, 18 nos mostra, nós somos ministros de Cristo, ministério da reconciliação. Nós estamos aqui com uma missão. Coloca o versículo 20 para mim agora. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui, nós somos pertencentes do reino dos céus, estamos aqui em missão. Ei, preste atenção, esse é outro detalhe fundamental. Nós estamos aqui com uma missão. Se nós não vivemos a missão pela qual nós fomos enviados, o efeito, o poder da armadura vai se perdendo. Não tem por que ter a armadura se nós não estivermos guerreando a luta que devemos guerrear da forma pela qual devemos guerrear. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é o primeiro exemplo que vem na minha cabeça. Homem segundo o coração de Deus. E a maior derrota que ele teve na sua vida, ele não perdia para outros exércitos. Ele venceu todas as batalhas gerais. Ele perdeu para ele mesmo. Sabe por que ele perdeu para ele mesmo? Porque está escrito lá na palavra do Senhor, que na primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi acordou tarde. Estava tirando aquela soneca da tarde, acordou tarde a beça, levantou, foi para o terraço, cabeça vazia, enquanto o exército estava lá guerreando. Era tempo de estar na guerra. Era tempo de estar usando aquilo que Deus deu, habilidade, capacidade de guerrear, de vencer suas batalhas. Ele estava lá no lugar errado, fazendo a coisa errada. E ali, com a cabeça vazia, ele olha Betseba tomando banho, a vizinha maravilhosa, se deixou levar pelo inimigo e cometeu atrocidades. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus, amém? Mas por quê? Porque eles não estavam na guerra na hora que deveria estar. Então nós lutamos as nossas lutas com armas espirituais, não devemos estar lutando as nossas lutas. Entender a nossa vida com essa perspectiva. E qual é a nossa missão, a nossa luta? Nós somos embaixadores de Cristo, preste atenção. Discípulos de Jesus são pessoas que estão nesse mundo com uma missão de levar um pouco mais do reino de Deus para a vida das outras pessoas. Levar isso que já experimentaram. Isso é parte dos calçados do Evangelho. O que é os calçados do Evangelho? Estou com calçado. Onde eu vou, o calçado está comigo. O Evangelho vai comigo aonde eu for. O Evangelho vai com você aonde você for. E as suas experiências pessoais precisam ser contadas. Isso fala de testemunho. Isso fala de você levar a palavra de Deus de forma viva, encarnando ela, desejando isso. Talvez você olhe assim, poxa, mas eu preciso crescer muito. Todos nós precisamos, cada um numa medida diferente. Mas tenha isso para a sua vida, Senhor, eu quero levar o Evangelho onde eu vou. E caminhando com essa ótica, você vai sendo conduzido pelo Espírito Santo em força e poder, porque só vem capacitação, só vem unção diferenciada da parte de Deus para aqueles que precisam dessa unção para usar. Você levar um bom testemunho, você levar a presença de Deus para a vida das pessoas, conte os testemunhos, a experiência que você está tendo. Ah, Deus falou comigo. Chega amanhã, segunda-feira, Deus falou algo com você, faça essa experiência amanhã. O que Deus está falando com você hoje? Não guarda só para você, não. Quando tiver uma oportunidade amanhã, lá no trabalho, ou em casa, ou com alguém que você conhece, você compartilhar. Rapaz, ontem Deus falou comigo. Já começa assim. Usa a estratégia de Jesus quando falou com a mulher samaritana. Primeiro falou uma coisa para outra pessoa ficar impactada. Como assim Deus falou contigo? Deus falou contigo? Rapaz, falou comigo, falou assim, assim, assado. Ou tive uma experiência tal. Passei por uma cura, tive uma revelação, uma direção de Deus.
Todos nós temos. Estamos aqui na igreja. Alguma coisa está acontecendo. Esse alguma coisa você pode compartilhar com alguém amanhã. E jogar uma semente de vida no coração de alguém. O evangelho vai com você aonde você vai. E também estar atento. Aí agora eu falo com aqueles que já estão caminhando mais tempo com Jesus. Você que já está caminhando com maior maturidade, Deus quer usar a sua vida lá. Contei aqui na quinta-feira, no culto de ceia, que foi maravilhoso. Eu e a Ana Paula estávamos lá em Curitiba. Essa semana estávamos almoçando e aí o rapaz que nos atendeu, eu queria tomar um cafezinho depois do almoço. Estávamos conversando assim na mesa, eu de frente para a Ana Paula, e perguntei para o rapaz, ô campeão, eu já sabia que tinha um cafezinho, estava louco para tomar um cafezinho, pedi para ele o cafezinho, tem aquele cafezinho na máquina e tal. Aí ele falou assim, mas é pago à parte. Aí lá dentro, eu vou confessar meu pecado aqui, está filmando, mas eu vou confessar. Aí eu pensei que dentro de mim, no primeiro momento, a minha carne falando, e eu perguntei alguma coisa? Aí eu quis começar a ficar, me senti ofendido, olha só, olha, bobiça. Me senti ofendido, aí eu falei, deixa de ser, isso aconteceu em 2 segundos, tá gente? Ele falou, não deu nem 2 segundos, foi um só. Ele falou aquilo, eu pensei, falei, tá amarrado em nome de Jesus. Eu falei, não campeão, estou sabendo querido, tá tudo certo. Tu vê um cafezinho para mim, por favor? Tá bom, então aquele carioquinha, aquele mais light, tá, beleza, tá, fui lá na máquina, pegou, trouxe. A Ana Paula, obrigado, Deus abençoe, qual o seu nome? Aí ele, João. Aí a Ana Paula falou, discípulo de Jesus. Ele ficou meio assim e tal. Aí beleza, estou eu conversando com a Ana Paula, um monte de coisa acontecendo, altos mistérios acontecendo lá em Curitiba, nós fomos lá para uma situação específica, espiritual e tal, recebemos já no primeiro dia uma visitação de Deus, coisas loucas acontecendo, a gente compartilhando, nisso estou conversando com a Ana Paula, e naquele momento, eu estava conectado com Deus assim, atento, porque aconteceu aquele negócio com o rapaz, e eu estava ali aberto ao mover do Espírito Santo. Aí, daqui a pouco, estou conversando com a Ana Paula, o Espírito Santo, pega aqueles R$50 que é na tua carteira. Eu estou conversando com a Ana Paula aqui, altos mistérios na conversa, e os R$50 na minha carteira, fui lá, peguei a carteira, estou conversando com ela. Peguei os R$50, coloquei na mesa, coloquei embaixo da carteira e estou esperando, qual é a próxima, né? E aí, o Espírito Santo continuando a falar, ele está com os questionamentos comigo. Tem algumas coisas na vida dele, e eu quero que você vá lá, entregue esses R$50 para ele e fale para ele que eu estou ouvindo as orações dele, eu estou com ele. E eu estou ali, ai meu Deus. Bom, o capeta não porque o capeta não ia falar para fazer uma coisa dessa. Aí a Ana Paula saiu para o compromisso dela, porque ela estava planejada a fazer, e eu fui lá pagar a conta. Sentei no balcão, o João estava lá de frente para o computador, baixando ali a minha comanda e tal. Cartão de crédito, tudo mais, pagar no cartão de crédito. E aí eu falei, ô João, campeão, por acaso, você tem perguntado algumas coisas para Deus, tem uns questionamentos, tem perguntado uns porquês para Deus, não está entendendo o que está acontecendo? Aí ele estava assim, ele fez assim, ó. O olho encheu de lágrima. Sim. E continuou. Aí eu fiquei grandão, né? Eu quietinho por fora, mas por dentro eu estava, yes, né? Eu falei, então, cara, deixa eu te falar. Eu estava sentado lá com a minha esposa e Deus falou que você estava com os questionamentos com ele. Aí ele, e muito. Eu falei, então, cara, e o olho cheio de lágrimas, e ele ficou assim, todo desconjuntado. E aí ele veio, eu paguei ali, botei o cartão, paguei, e ele veio. Eu falei, então, cara, olha só. Tirei a carteira, peguei 50, segura aqui. Deus falou para eu te entregar isso aqui como um sinal de que Ele tem ouvido as tuas orações. Eu não sei o que é. Ele tem ouvido as tuas orações, Ele está contigo, ainda que você ache que Ele não está. Jesus é contigo, cara. Guarda isso. E com os olhos desse tamanho, cheio de lágrimas, ele segurou o 50, guardou. Mano, Deus abençoe. Jesus te abençoe, falei para ele. Quis marcar Jesus, né? Jesus te abençoe. Aí saí. Eu fiquei pensando depois, né? Caramba, se eu não tivesse aberto ao mover do Espírito. Essa situação foi uma situação
talvez com níveis de dificuldade um pouco maior. Mas às vezes Deus vai lá e coloca no nosso coração de dar um abraço em alguém. De chegar e perguntar, meu querido, Deus te abençoe, como é que você está? Vai lá no teu trabalho e abençoa as pessoas, abraça, como é que você está? Tudo bem contigo? Bom dia, Deus te abençoe, abraça, bota a mão na cabeça. Deus te abençoe. Teu trabalho lá, você tem ótica espiritual, tua luta é espiritual, abençoa o teu trabalho, chega lá no trabalho. Quem é que aqui trabalha no lugar que fica tocando música secular o tempo inteiro? Quem? É uma guerra, né? Essa guerra espiritual. Aí começa aquelas músicas fora da casinha, aí você vai estar repreendido em nome de Jesus. Aí tu canta um refrão da música, para sempre exaltado é, né? Quando der, tu pede para colocar um louvor, se puder, às vezes não dá. Aí você guerreia espiritualmente, abençoa as pessoas. Se aproveitar, pega uma música lá, fala, essa música aí, fala um negócio muito ruim, olha só como é que fica na cabeça das pessoas. Como assim? Porque olha só como é que aos poucos vai semeando uma coisa ruim na cabeça das pessoas, a infidelidade, meu Deus, está filmando, né? É uma tal de dor de cotovelo, aquelas músicas que, meu Deus, é sofrência o tempo inteiro. Mas tu vê que, como é que aos poucos vai colocando um sentimento de sofrimento. Percebeu isso? Lembrei da Jennifer, né, Jennifer? O louvor lá no trabalho, né? Trabalha em salão, o tempo inteiro música, ela foi lidando, e hoje a pessoa lá até correspondeu ao evangelho, né? Uma pessoa lá, né, estava me contando o passo a passo, como foi interessante. Gente, calçados com os pés no evangelho, entendendo quem você é, a coraça da justiça, o que Jesus fez por você, capacete da salvação, a mentalidade eterna, você está numa missão eterna. Você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. Você é cooperador de Deus. Coloca ali o 2 Coríntios 6. A gente viu o 5, finalzinho do 5. Coloca o 6:1. Ali fala que nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Deus quer realizar através da sua vida. Deus quer realizar sonhos através de você. Deus quer fazer algo sobrenatural através da sua vida. Deus quer quebrar cadeias. E às vezes a gente fica se vendo de uma forma inferior. Muitas vezes nós estamos com armas baixadas. Ou é o capacete da salvação, ou é a couraça da justiça, ou o calçado do evangelho, ou é o cinturão da verdade. Preste atenção. Muitas vezes nós aceitamos mentiras do inferno. Muitas vezes a nossa boca, que é a arma de guerra, a qual nós devemos usar a palavra de Deus como espada, eu vejo direto em cristãos usando a boca de forma errada. Porque a palavra de Deus precisa ser liberada. As coisas espirituais acontecem à medida em que nós vamos liberando aqui na terra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a matriz para as vitórias. E é preciso crescer em você a habilidade de declarar a palavra em vez de ficar olhando as circunstâncias de forma negativa e emitindo reclamações, murmurações, palavras que destoam do espiritual. Mas você deve aprender a crescer e usar, ainda que sinta dores, ainda que está passando por uma doença, libera a palavra, libera a fé. É algo lógico, custo-benefício, aqueles que têm a mentalidade matemática ou gerencial, é custo-benefício, gente. Estou numa situação ruim, vamos pensar de forma lógica, estou numa situação ruim, complicada. Se eu me entregar à situação e a minha boca emitir palavras que não são as palavras do reino, eu vou continuar mal. Não é assim? Vai melhorar se eu ficar falando palavra ruim? Não. Agora, a probabilidade de tudo mudar vai aumentar exponencialmente se eu, mesmo sentindo dores, mesmo no meio dos problemas, eu declarar a palavra de Deus e agir conforme ela ensina. É isso que vai me tornar cada vez mais firme e pode mudar as circunstâncias ao redor. Então, estou passando por alguma dor, estou passando por alguma doença, estou passando por alguma situação desconfortável, tem alguém me prejudicando, tem pessoas falando mal, ou tem pessoas que estão me traindo, ou tem pessoas que estão me machucando, ou tem pessoas que me dão prejuízo, eu escolho declarar a palavra
de Deus. Não vou me deixar tomar por reclamação, murmuração. A minha boca vai ser manancial, vai ser fonte de vida, não vai ser fonte de águas amargas, não vai ser fonte de murmuração, de colocar rótulo nas outras pessoas, não vai ser fonte de maldição, vai ser fonte de bênção. Eu vou ficar bem com isso. Se der resultado ou não, daí é outra coisa, mas eu vou ficar bem aqui dentro. É uma escolha. Porque se eu me deixar levar pelas circunstâncias, pelas decepções, eu vou ficar mal. Aí piorou. Aí a probabilidade da coisa ficar boa se torna quase inexistente. Vocês estão entendendo o custo-benefício? Então é mais inteligente nós sermos cada vez mais espirituais, mas para que nós tenhamos as palavras certas na hora certa, nós precisamos permanecer no Senhor e nas suas palavras. Por isso que nós precisamos estar calçados com o Evangelho da Paz. Por isso que Jesus fala que nós devemos permanecer na palavra. Por isso que nós falamos para você permanecer, tendo seu tempo a sós com Deus, comendo a palavra de Deus, estando se munindo dela. Por quê? Porque no momento, no dia ruim, no dia mau, nós precisamos emitir a palavra, nós precisamos encarnar a palavra, liberar a palavra, mesmo que não estejamos sentindo. É fé. A boca fala do que está cheio o coração. Ainda que o teu espírito, ou melhor, ainda que a sua alma esteja má, esteja sentindo aflição, esteja sentindo fraca, que muitas vezes a gente se sente fraco, a gente se sente no mato sem cachorro, a gente tem hora que a gente quer sumir do mundo, sim ou não? Tem hora que não dá vontade de levantar da cama, sim ou não? É nessas horas que a gente precisa se levantar, tem hora que está doendo, ou fisicamente ou na alma. Então nós precisamos nos posicionar, orar em todo o tempo com orações e súplicas, assumir uma postura de quem liga céu e terra através da oração, oração que está em palavras de intercessão para aqueles que precisam. Aí você abençoa quem te maldiz, você trata bem quem te maltrata, faz aquilo que Jesus falou e Paulo também. Agir conforme a palavra, nós precisamos declarar a palavra por meio da fé, ainda que não estejamos sentindo. A fé está acima dos sentimentos, das emoções. Nós precisamos crescer como pessoas que aprendem a dominar as emoções por meio da palavra. Escolher viver a palavra. Tem momento que é difícil? Sim. Tem momento que parece impossível? A beça tem. Mas nós precisamos escolher viver assim. Se está tão difícil, pede ajuda para alguém que está do teu lado caminhando, para orar por você, interceder por você, não fique sozinho. Tenha pessoas, seja envolvida por pessoas que vão caminhar com você nessa guerra e fala, está difícil, está ruim de aguentar. Estou quase matando um. Mas os crentes ficam na máscara de, meu Deus, de espiritualidez. Fica com espiritualidez, não. Eu estou agredindo a língua portuguesa de forma proposital. É uma falsa humildade, é uma humildez. Falar isso em Libras não vai ter condições agora. Tipo que já era. Falar em Libras agora é uma humildez, uma falsa humildade. Melhorou. Falsa humildade. Uma falsa espiritualidade. Às vezes a gente assume por quê? Porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. Quebra isso. Cai por terra em nome de Jesus. Se permita ser frágil. Peça ajuda. É o nosso orgulho que nos trava. A gente fica querendo mostrar para as pessoas que a gente está aguentando, não está podendo. Não tem problema nenhum dizer, preciso de ajuda, gente. Ora por mim, intercede. Claro, pessoas de confiança, pessoas que andam com você. Por isso que a gente anda em grupos de crescimento. Os grupos precisam cada vez mais crescer nessa confidencialidade. Cresça em ser versado na palavra de Deus. É fácil se desarmar da armadura. Você concorda comigo? Mas é se vestindo de toda a armadura que nós vamos permanecer inabaláveis. Então nós precisamos fazer uma avaliação, possivelmente de qual parte dessa armadura que possa estar fora do lugar que deveria estar. Escudo da fé. Às vezes a gente é enfraquecido na fé por causa das circunstâncias. A gente apanha tanto. Às vezes na vida financeira, às vezes na vida emocional, afetiva, casamento. Quantos casais aqui estão no seminário de casais? Levanta a mão. Não vale a pena? Casais, falam aí. Não vale a pena? Brigar. Eu preciso me desarmar. São detalhes que a gente vai vendo a palavra de Deus na prática, né?
e vão nos levando a níveis de afetividade cada vez melhor, abrindo um caminho de amor. Isso também é na vida. O perdoar as pessoas, dar perda do direito de se sentir ofendido. A gente quer segurar o direito de se sentir ofendido. A gente mantém o sentimento da ofensa ali e alimenta ele e contamina até outras pessoas. A gente toma caminhos errados porque quando a gente permite a ofensa tomar conta, nós estamos tirando a couraça da justiça, estamos tirando o capacete da salvação. Quando nós damos mau testemunho no trabalho e não pedimos perdão, continuamos assim, nós estamos tirando os calçados do evangelho da paz. Tudo isso, essas questões, quando nós tiramos peças da armadura de uma forma prática, nós estamos mais frágeis contra o adversário e mais vulneráveis contra as armadilhas, contra as armas do inimigo. Damos brecha. Eu fico imaginando, eu gosto muito daqueles filmes medievais, que tem aquelas guerras, vem lá, que pessoal da frente com aqueles escudos e lança, que vem aqueles jogam as flechas, vão lá, eu gosto dessa. Eu vejo o mundo espiritual naquilo. E eu fico imaginando, já viu quando um rei vai contra um rei? E aí fica a galera olhando e tal, porque o rei quando mata o outro exército. Agora você imagina um rei guerreando contra outro rei, e um rei perde o escudo ou perde a espada. Fica mais suscetível a perder. Fica mais vulnerável. Se tirar a couraça da justiça, então, qualquer facada, qualquer golpe, pode ser fatal. Então, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Então, essa palavra de hoje passa por uma avaliação de nós vermos a mentalidade que estou tendo, estou enxergando continuamente durante todos os dias, a minha vida de um ponto de vista espiritual. Eu estou vestindo a couraça da justiça, eu recebi a justificação de Jesus e eu aplico ela sobre a minha vida e sobre o próximo, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não se enxerga da forma como Deus enxerga, nós não vamos amar as pessoas da forma como Deus ama. Então, entendendo o amor de Deus, a justificação de Deus, nós crescemos em gratidão, nós crescemos em amor a Deus e às pessoas, nós começamos a olhar cada vez mais para as pessoas com um olhar diferente, e a gente releva os problemas, a gente perdoa os pecados, a gente diminui aquilo que possa trazer um comportamento limitador para nós. Nós lidamos com as pessoas são livres. As pessoas me machucam, as pessoas fazem mal, falam mal, elas são livres para ser o que elas quiserem, isso já não me abala mais. Porque eu sei quem eu sou. Melhor ainda, eu sei quem eu sou para Deus. E eu sei o valor que eu tenho para Deus. Eu pergunto para você, você sabe o valor que você tem para Deus? Você sabe o quanto que Ele se entregou por causa da sua vida? Que esse amor venha transbordar no teu coração nessa noite. Ele te justificou, não importa se você pecou 10 vezes, 20 vezes. Se arrependa do seu pecado e começa de novo. Começa de novo. Se joga nos braços de Deus. Liga esse carregador espiritual que carrega 100% em 1 segundo. É hoje. Se reconcilie com Jesus. Entre numa nova dimensão de vida espiritual. Decida colocar os calçados do Evangelho da Paz. Para de gastar tempo com outras coisas e coma a palavra de Deus. Para no dia ruim, no dia mau, você aprender a usar a espada do Espírito, o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno, com cada vez mais habilidade. Porque a liberação da palavra de Deus, o imprimir confiança na palavra que faz a gente vencer todos os dias. E no momento que as pessoas agirem diferente, você vai pensar de acordo com a palavra, não mais de acordo com a tua carnalidade. E as tuas reações também serão cada vez mais espirituais. E eu sei que tem pessoas que têm crescido em atitudes como essas. E o objetivo de Deus é que você cresça cada vez mais. Continue amando as pessoas como elas são. Não tente mudar as pessoas. O teu problema é que você tenta mudar o outro. Ame, escolha amar da forma como Jesus te amou. É isso que pode mudar outra pessoa, de um jeito ou de outro. Esse é o caminho que Deus usou para nós. Todo caminho contrário disso vai levar a perdas talvez irreparáveis. Que no momento nós agimos por causa da dor. E lutamos as guerras com armas carnais. Mas se decidirmos
nos vestir com toda a armadura, nós temos mais acesso às armas espirituais. E aí Deus entra em ação. Quando Deus entra em ação, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. A gente tem que continuar crendo, orando em todo o tempo, como vimos agora. Continue orando, continue perseverando e continue se posicionando de forma espiritual, mas se vista de toda a armadura. Eu tenho certeza, eu falo por experiência própria. É dessa forma que você fica cada vez mais forte. É dessa forma que você fica cada vez mais firme. É dessa forma que você vence as batalhas. É dessa forma que você vai prevalecer em tudo e vai permanecer inabalável. E eu quero orar agora por você que está se sentindo, talvez se sentindo fraco, ou que de repente percebeu que tem caminhado com parte da armadura no chão. Porque esse jogo vai mudar agora. Exatamente agora. Primeiro ponto é você reconhecer que possivelmente tem parte dessa armadura que não estão aí vestidas em você. E eu sei que às vezes é difícil porque a gente se sente tão fraco com a batalha da vida, com as circunstâncias, e coisas que às vezes não são culpa nossa. É ou não é? E às vezes a gente fica com uma desesperança, dá vontade de chutar o balde. Isso é estar enfraquecido. É por você que eu quero orar também. Para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E resistir no dia mau contra toda a armadilha do inimigo. E vencer tudo, permanecer inabalável. Mas começa com uma decisão tua de se revestir com toda a armadura de Deus. Amém? Vamos orar?